dentre eles um homem que reconstruísse a muralha, se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22 e verso 3. Esse texto relata que um dia Deus olhou do céu e não encontrou sequer um intercessor, e a nação de Judá foi para o cativeiro babilônico e lá ficou por 70 anos. Sabemos que Deus é soberano para agir sem nós, mas Ele escolheu agir através da nossa oração. Ele escolheu agir através da oração do seu povo. Por isso temos certeza que a oração intercessora, ela traz livramento. Nesse sentido, a Bíblia diz: nada tendes, porque nada pedis. Quantas tragédias, quantas ruínas, quantas mortes, quantos acidentes graves poderiam ser evitados. Quando você se coloca de joelho ou intercede por alguém, Deus pode ouvir as suas orações. No tempo de Moisés, o povo de Deus estava no Egito, naquele amargo cativeiro por 430 anos, debaixo da opressão, amassando barro, debaixo do chicote. Diz as Escrituras em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, que Deus viu e ouviu as orações do povo e trouxe libertação por meio da intercessão. O livro de Jó relata que esse patriarca foi atacado de forma cruel, perdendo seus bens, seus filhos, sua saúde, sua mulher e a solidariedade de seus amigos. Aquele meio de dor, de sofrimento, Jó se coloca de joelho e intercede por seus amigos. Enquanto isso, Deus restaurou a sorte de Jó. Um dia Deus mandou o profeta Isaías ir na casa do rei Ezequias com um recado solene e urgente: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não verás. Essa decisão estava tomada e a sentença lavrada, e diz as Escrituras que o rei Ezequias desabou a chorar. Quando recebeu a mensagem, ele se voltou contra a parede e começou a clamar por misericórdia e clemência. No mesmo instante, Deus ordenou que o profeta voltasse àquela casa para dizer ao rei que Deus ouviu a sua oração, e os dias do rei foram prolongados por 15 anos. No capítulo 6 de Daniel, Deus responde a oração desse profeta. Nesse contexto, o Império Babilônico cai e surge o Império Medo-Persa. O profeta Daniel continua influenciando o novo império. O rei Dario, com medo da corrupção no seu governo, nomeia 3 governadores gerais para fiscalizar 120 províncias. Diz o texto que os 2 governadores páreos de Daniel, rendidos à corrupção, não encontraram em Daniel apoio para dar curso ao projeto iníquo deles. Então vasculharam a vida de Daniel e não encontraram nada. Então foram encontrar um ponto na vida religiosa para acusá-lo. Descobriram uma coisa: esse homem era íntegro e fiel a Deus, um homem de oração. Então chegaram para o rei com bajulação e disseram: ó rei, o Senhor é um homem muito poderoso. O Senhor poderia estabelecer um decreto que durante um mês, onde qualquer pessoa que adorar ou fizer outro pedido a outro Deus, que seja lançado na cova dos leões. A vaidade humana abriu curso à bajulação e o rei sancionou o decreto. Diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela da sua casa em direção a Jerusalém e dobrava o seu joelho e clamava a Deus. Ele foi flagrado nesse ato, mas porque aquele homem orava a Deus, Deus mudou o instinto dos animais e os leões tornaram-se protetores de Daniel. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a Bíblia diz: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-lo, e matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão do apóstolo Pedro, em prisão com 4 escoltas de 4 soldados cada um. Mas a Bíblia diz que a igreja estava em intercessão a favor de Pedro,
E no último dia, quando Pedro estava para ser entregue à morte, Deus enviou um anjo, acordou Pedro e fez os soldados dormirem. O apóstolo Pedro se vestiu, calçou as suas sandálias. Então eles saíram por um grande portão de ferro. E o mesmo anjo que libertou Pedro foi lá em Cesareia fulminar o rei Herodes. A oração das livramentos. Em toda a Bíblia nós somos encorajados a orar. Porém a Bíblia diz que não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabe-se, porém, que a igreja de Cristo triunfa na batalha espiritual em oração. Ela avança de joelho, ela avança na dependência de Deus. Em Êxodo capítulo 17, verso 8, diz que um dia o povo de Deus estava numa peleja contra Amaleque. Os soldados estavam no campo guerreando, e diz a Bíblia que Moisés estendeu o braço para lá. E quando estava com os braços erguidos em oração, os soldados de Israel prevaleciam no campo de batalha. E a Bíblia diz que Arão sustentava os braços de Moisés. Não há poder para enfrentamento das lutas quando não se curva em oração. Em 1 Reis capítulo 18, verso 33 a 39, relata que o povo de Deus vivia no abandono da fé, em apostasia espiritual, em cima do muro. Havia também perseguição religiosa. Nesse tempo, Deus pediu ao profeta Elias que fosse ao Monte Carmelo confrontar o povo e confrontar também o rei Acabe. Elias desafiou os profetas de Baal dizendo: construa um altar, inicie o sacrifício. E disse mais: o verdadeiro Deus responderá com fogo. Os profetas de Baal fizeram um altar, clamaram, gritaram e se retalharam com facas até o meio-dia. E o Deus deles não responderam. Em seguida, na hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Preparou o sacrifício e mandou colocar água ao redor do altar. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde, meu Senhor, para que esse povo conheça que tu és o Deus, que tu és Senhor e que fizeste voltar o seu coração para nós. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor do altar. O que vem do povo caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis capítulo 18, verso 36 a seguir. O livro de Esther relata que houve uma trama de Amã para que os judeus fossem mortos na época do rei Assuero. E Mordecai, tio da rainha Esther, orienta sua sobrinha e ela convoca uma reunião de oração e de jejum. A sentença de morte que já estava lavrada foi revertida e Deus poupou aquele povo de uma chacina coletiva em resposta à oração do povo. A oração é a chave para Deus abrir as comportas do céu para um grande avivamento, para um grande derramamento do Espírito Santo. Disse Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, verso 16 e 17. Jesus Cristo também diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Lucas capítulo 24, verso 49 diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Existe promessa de Deus para nós.
Sempre que colocarmos de joelho, Deus é poderoso para fazer um milagre soberano em nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo.